cartões postais mais importantes de Natal. A imponência da construção chama a atenção e pode ser vista de toda a orla das praias urbanas. Estamos falando do Forte dos Reis Magos, construído pelos colonizadores portugueses em 1598, no encontro do Oceano Atlântico com o Rio Potengi, antes mesmo da fundação da cidade. Vale lembrar que a primeira fortaleza era de taipa. Eles fizeram um pouco mais na frente, onde hoje é um quartel, 17º GAC. Eles fizeram essa fortaleza lá para tentar a amizade dos índios potiguares, porque dos europeus, quem chegou aqui primeiro foram os franceses. Os franceses eram pirata corsário, não precisavam colonizar, só precisavam levar as especiarias para o rei ou para a rainha. Então negociavam com os índios. Negociando com os potiguares, os franceses ganharam amizade. Os portugueses chegaram, expulsaram os franceses, fizeram a fortaleza de Taipa lá na frente para tentar amizade. Não tiveram êxito, porque já tinham feito amizade com os franceses, os índios. Então os portugueses pararam para pensar aí, é perigoso para a gente, são índios demais. A gente tem que se afastar deles e fazer uma verdadeira fortaleza. Por isso que a fortaleza é longe da cidade e ao lado do terceiro maior rio do estado, que é o Rio Potengi. Historicamente é o mais importante, porque era aqui onde as caravelas entravam para observar o território. Para chegar até a fortaleza é necessário percorrer uma passarela de aproximadamente 600 metros. Mas nem mesmo essa distância é capaz de diminuir a curiosidade do visitante em conhecer as belezas do interior do forte. Logo que chega, o visitante já entra no clima das primeiras histórias da região. Uma delas fala sobre o Marco Colonial de Touros. Assim que chegou a Natal, foi colocado na praia do mesmo nome em 1501 e levado até a fortaleza em 1976 para sua preservação. Aqui estamos diante do documento mais antigo no Brasil, um dos documentos mais antigos das Américas. Servia para demarcar as terras de posse de Portugal. Esculpido nele temos a cruz da Ordem de Cristo, representando o cristianismo, embaixo o brasão da coroa portuguesa. É uma pedra de mármore original, nome científico mármore de Ilhéus. Quando eu falo original, porque estamos diante da réplica, né? O original está no Museu Câmara Cascudo. No Brasil foram colocados 3 marcos. Esse de 1501, um em São Vicente, São Paulo, em 1502 e um em Porto Seguro, na Bahia, em 1503. As histórias guardadas em cada parede da construção mais antiga do Rio Grande do Norte convida a todos para uma viagem ao passado e encanta tanto aos turistas quanto aos nativos. Estou achando maravilhoso. Eu gosto assim de conhecer lugares, mas conhecer também um pouco da história dos lugares por onde a gente passa. A relação de pertencimento. Conhecer a história é conhecer onde você pertence, onde está seu lugar, onde você tem suas origens. Um monumento como esse fechado era uma dor no coração para nós historiadores. Reaberto, ele não pode só ser reaberto, ele tem que ser reaberto e visitado constantemente, porque essa história viva resgata o nosso pertencimento ao Rio Grande do Norte. O Forte dos Reis Magos tem mais de 30 cômodos que contam a história de lutas, bravura e glória de um povo. Uma dessas salas servia como calabouço. Calabouço ou prisão subterrânea são as salas de tortura. Naquela época da colonização, do início da fortaleza, um exemplo, se tivesse uma batalha dos portugueses com os portugueses ganhou a batalha, mas teve um soldado francês que matou vários soldados portugueses e deu prejuízo a Portugal. Ele tinha que pagar por isso. Se ele matou vários soldados, a morte para ele era pouco. Ele tinha que sofrer até morrer. Quem passou por aqui foi uma personalidade potiguar, André de Albuquerque Maranhão. Ele aderiu à Revolução de Pernambuco de 1817. Essa revolução era para impor o regime republicano, que na época era imperial. O que fizeram com ele? Ele estava onde hoje é o Memorial Câmara Cascudo. Os soldados portugueses pegaram ele lá, deram um golpe de espada na virilha esquerda dele e ele veio para cá torturado. Foi torturado no calabouço. No terceiro dia de escuridão, na segunda sala, os ferimentos infeccionaram e ele morreu. No centro do pátio, encontramos a capela com as réplicas dos Santos Reis Magos, que dão nome ao forte. Isso porque, até 1910, a festa de Santos Reis era celebrada aqui, em torno das imagens originais, doadas pelo rei de Portugal em 1753. Mas desde 1937, foram transferidas para o santuário no bairro de Santos Reis. Além das celebrações religiosas, a capela do forte escondia outro fim. O interessante dessa capela é que em cima é o paiol de pólvora. Era lá em cima que toda a pólvora ficava guardada. Mas por quê? Por 2 motivos.
O primeiro é que a fortaleza é marítima, foi construída em cima de recifes. O piso dela fica úmido, principalmente à noite. Se a pólvora ficasse no chão, seria estragada. Outro motivo é porque pólvora naquela época era uma coisa valiosa. Os invasores invadindo e fossem procurar ela para roubar, não iam imaginar que ela ficava guardada em um local sagrado, em cima da capela. E um detalhe, o formato da capela lá em cima é uma cúpula, é mais um meio de defesa. Caso numa batalha uma bola de canhão atingisse a capela, o paiol, a explosão com os estilhaços ia para cima devido ao formato da cúpula, e não para os lados, podendo atingir algum soldado português. Outra curiosidade é que a construção da fortaleza teve um formato estratégico. Existem várias teses que explicam a construção em formato de estrela. A mais comum é que as pontas que formam a estrela serviam para que os soldados pudessem ver claramente quem se aproximava da fortaleza. Em mais de 400 anos de história, o desgaste natural na estrutura da edificação foi inevitável. Várias intervenções, como restaurações e adequações, foram necessárias para que a história do nosso estado continuasse a ser contada. Na última reforma, o forte ficou fechado durante 3 anos, deixando o público impossibilitado de apreciar tão importante ponto turístico. A história do forte ela está ligada intimamente, né, imbricada mesmo com a história da cidade do Natal. A cidade nasce com a fortaleza e esse equipamento histórico fechado dava até uma tristeza no coração da gente, né? Como evocar essa história da cidade, como evocar essa memória se o equipamento não estava funcionando, se o equipamento não estava aberto, né, disponível para a população e para os visitantes. Em janeiro de 2022, após várias adaptações arquitetônicas, o Forte dos Reis Magos reabriu as portas para a visitação pública. Convido a todos e todas, pessoas, não só turistas, não só potiguares, não só professores, né, não só historiadores, mas todos para conhecerem a história do Brasil, a história do Rio Grande do Norte, a história de Natal, o Forte dos Reis Magos, a sua beleza, a sua importância, que o forte é muito importante